A gente conhece o fermento dos fariseus, mas tem um outro fermento também que ronda a Bíblia Sagrada e que muitas vezes nós somos infectados por ele, que acaba nos envolvendo e quando nós vamos perceber, nós já fomos contaminados também por esse fermento, pelo fermento de Judas. Mas antes de falar primeiro dos de Judas, que a gente conhece muito bem, eu queria falar de uma outra pessoa. Pode colocar o próximo slide. Talvez alguns de vocês já ouviram falar em Jean-Jacques Rousseau. Ele tem um livro escrito que é considerado um dos livros que estragou a humanidade. Mas esse não é o assunto de hoje. O que eu queria falar dele é que ele ficou muito famoso por ser uma pessoa que se propôs a criar uma teoria e uma resposta para a salvação da humanidade. Foi alguém que olhou para o ser humano, para a humanidade, e se propôs ser alguém que tivesse uma receita para que o ser humano voltasse a se encontrar, voltasse a se achar, e vivesse realmente os seus dias de glória, os seus dias bons, ou seja, propôs uma verdadeira salvação da humanidade, com as suas teorias e com algumas coisas que ele propunha nos seus livros. Ele tem uma influência absolutamente impactante, inclusive até hoje. Ele é o pai do romantismo e as influências de seus livros estão no nosso meio. Mas, quando você olha para Jean-Jacques Rousseau e lê os livros dele, você percebe essa preocupação, esse interesse em criar uma teoria que venha salvar a humanidade, que venha recuperar a humanidade, que venha trazer uma solução para todos os problemas. Mas quando você analisa a vida de Jean-Jacques Rousseau, você vai descobrir, por exemplo, que ele abandonou 5 filhos num orfanato, onde simplesmente era um orfanato conhecido pelas crianças que morriam. Tal era a situação precária daquele orfanato. E as pessoas começaram a olhar para Jean-Jacques Rousseau e falar: peraí, tem alguma coisa estranha com esse tipo de atitude de uma pessoa que se propõe a falar como a resposta da humanidade, amar a humanidade, se preocupar com a humanidade, mas que ao mesmo tempo na casa dele, no quarto dele, nas pessoas da família dele, é um verdadeiro caos, inclusive deixando 5 filhos para praticamente morrerem em abandono. E aí uma pessoa usou uma frase brilhante. Algumas pessoas têm capacidade de resumir grandes coisas em uma frase, e um escritor, falando sobre Jean-Jacques Rousseau, o definiu em uma frase, que nós vamos ver agora. Fala: Jean-Jacques Rousseau é o homem que ama a humanidade, mas detesta o seu semelhante. São pessoas que num discurso, que numa aparência, numa fala, aparentam se preocupar com o ser humano de uma forma profunda, mas quando nós nos aproximamos e olhamos como esta pessoa trata os seres humanos de verdade, e não apenas a ideia de humanidade, que é uma ideia bonita, né? Humanidade. O que é humanidade? Está na moda a palavra humanidade. Mas quando tem que lidar com o humano, com o semelhante de carne e osso, e todas as chatices que o acompanham, ou todos os desafios que acompanham os relacionamentos, as dificuldades, ele era verdadeiramente um caos. E porque nós vivemos hoje uma realidade assim tão profunda, e praticamente há um incentivo para que as pessoas sejam assim, por causa das redes sociais. Pode colocar o próximo slide. As redes sociais são um convite para que você ame a humanidade e não ame o semelhante. Por que, Samuel? Porque são nas redes sociais que, com uma frase que você coloca, você recebe um monte de curtida, um monte de aplausos. Se você coloca uma frase em favor da humanidade, não estou dizendo que isso é errado, só vou explicar onde a gente vai chegar. Você vai ser aplaudido, você vai ser honrado, e você começa a conseguir até criar a imagem de uma pessoa absolutamente preocupado com a humanidade, mesmo que quando você aperte o botão de desligar do seu computador, você vai maltratar as pessoas que moram na sua casa.
Mas o importante é que na rede social é um verdadeiro Jean-Jacques Rousseau, preocupado com a humanidade. Nós poderíamos citar outras pessoas que são famosas por tentarem criar teorias em favor da salvação da humanidade, mas ficaram famosos por abandonar filhos, por maltratar esposas, por fazer coisas erradas com os seus semelhantes. E a rede social vai fazendo com que a pessoa consiga criar essa personagem de que ama a humanidade, que se preocupa, que compartilha as fotos com as crianças sofrendo, que compartilha as fotos com situações, com notícias tristes, mas que quando sai do computador, e aí é o problema, até então não há problema nenhum, é muito bom que se use redes sociais para coisas boas, mas o problema é que quando se levanta da cadeira, parece que uma outra pessoa surge. Eu conheço pessoas que citam frases de amor maravilhosas, que as moças ficam todas suspirando, mas quando você conhece a pessoa, você fala, peraí, na verdade, ele não está tratando as moças com o mesmo respeito das frases e coisas desse tipo. Por que as pessoas fazem isso? Primeiro que eu acho é que o ser humano, ele tem essa luta consigo mesmo, de querer ser melhor e não conseguir, e às vezes ele quer falar aquilo que ele deseja ser, mas ele não consegue ser. Mas eu não suporto gente, mas pelo menos uma frase de que eu amo a humanidade eu consigo colocar, e aquilo para ele funciona como anestesiada que ele tem. Outras pessoas não, é a necessidade de aprovação. Ele não consegue se relacionar bem, mas consegue pelo menos colocar uma frase que vai ser curtida bastante. E outros é o próprio engano. Ele fala tanto que ama a humanidade que ele se convence que ele ama, mesmo que não ame ninguém de carne e osso. Mesmo que seja desrespeitoso, mesmo que seja chato, mesmo que seja impaciente, mesmo que seja agressivo, mesmo que seja briguento, mesmo que seja um rancor personificado numa pessoa, mas de tanto falar, ele meio que equilibra e começa a acreditar nas suas próprias mentiras, que essa é uma exclusividade do ser humano, a capacidade de acreditar nas suas próprias mentiras. Tem um livro de Dostoiévski, Memórias do Subsolo. É um livro que você lê assim em 2 horas, você fica mal o resto da vida. Tem um personagem, que não tem o nome dele, mas é um cara muito estranho. Mas tem algo no livro que vai mostrar um pouco para a gente do porquê que a gente faz isso, às vezes, de amar a humanidade e não conseguir amar o semelhante. Ele começa a falar, esse personagem, o seguinte: quando meus desvaneios me traziam tamanha felicidade que me era inevitável, e imediatamente necessário abraçar pessoas e toda a humanidade. Ele está dizendo assim, acordei bem um dia, sabe quando você acorda serelepe, saltitante, só aos sorrisos? Ele acordou assim, falou, então, acordei com vontade de abraçar a humanidade. Ele sabia que para abraçar toda a humanidade tinha que abraçar pelo menos uma pessoa. Falei, para este fim eu necessitava contar ao menos com uma pessoa que existisse realmente. Então ele ainda é um cara normal, já está melhor do que Rousseau. Ajustei a terça-feira a necessidade de abraçar toda a humanidade. Ele marcou com um amigo dele de visitar um amigo toda terça-feira, para de alguma forma estar amando esse amigo, em relacionamento com ele, e exercer a sua vida em favor de alguém concreto, não apenas uma ideia, não apenas um conceito. E aí quando você começa a ler o livro, é muito engraçado essa cena, porque quando ele chega para visitar o amigo, está cheio de gente na casa, e ele odeia a gente. Tipo, ele escolheu aquele que já era um grande passo. E quando ele chega, aquele monte de gente sentada conversando, ele começa a ficar mal, ele começa a suar, ele começa a querer matar as pessoas, as conversas. Ele fica assim, ele é um cara, o livro começa assim, sou um homem doente, sou um homem mau e sou um homem desagradável. Então imagina, né? E ele começa ali a olhar para as pessoas, ele não suportar as pessoas e ficar mal. E ele foi com esse projeto de ajustar a terça-feira a agenda para abraçar a humanidade. E depois desse encontro que durou 3 horas no livro, onde ele não suportava mais ficar ali, ele foi embora. E ele escreve o seguinte, pode passar? Pode, isso. Voltando para casa, adiava por algum tempo o meu desejo de abraçar a humanidade. Ou seja, ele só aguentou 3 horas. Quer saber, eu vou adiar esse projeto para outro momento. Porque às vezes não é fácil
lidar com algumas realidades humanas verdadeiras, inclusive com a gente mesmo. Eu não sei se você já teve esse sentimento, eu tenho algumas vezes, de não me suportar, só que eu não tenho para onde fugir. E dos outros, às vezes, a gente consegue fugir, porque é um desafio. Amar verdadeiramente é um desafio. Só que quando você vai para a Bíblia, você percebe que esse princípio de amar a humanidade, mas não amar o semelhante, é muito mais antigo do que Jean-Jacques Rousseau. E nós encontramos esse princípio em Judas Iscariotes. Pode passar? Vamos ler João, capítulo 12, versículos de 2 a 6. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os seus pés, aos pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, que era um valor alto. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E você descobre a primeira vez na Bíblia que aparece esse perfil de alguém que faz um discurso de amor à humanidade, mas que na verdade quem Judas verdadeiramente amava era ele mesmo. E somente ele mesmo. Mas no discurso, quem entrasse nessa sala nesse dia fala: que isso, esse é o melhor discípulo de Jesus. O cara mais consciente, preocupado com os pobres, interessado no bem-estar dos pobres, pensando nos outros. Esse Jesus aí, como é que pode deixar realmente fazer esse desperdício? Qualquer pessoa que entrasse naquela sala nesse momento ficaria admirado de Judas, maravilhado de Judas. Se Judas colocasse isso no Facebook, quantas curtidas ele não teria? Se colocasse numa notícia: quebraram um perfume e desperdiçaram, esse perfume tinha que ser vendido e dado aos pobres, todo mundo ia aclamar Judas. Mas é o Judas que momentos depois vai vender o seu semelhante, que era Jesus, que era o seu próximo. Ele faz um discurso de amor pela humanidade, mas vende, despreza o seu semelhante. E isso sempre esconde alguma coisa. No caso de Judas, escondia um amor por si mesmo assim absurdo. Porque a pessoa que se ama absolutamente a ponto de se abraçar e se beijar a si mesma, ela é capaz de fazer belos discursos pela admiração que ela vai receber. E isso para ela é o céu, isso para ela é tudo, porque ela se ama, e se outras pessoas elogiam, glórias a mim, louvado seja o meu nome. Mas para a gente encerrar, tem um outro jeito de amar, que é o jeito de Jesus. Em João 13:1 diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse versículo é muito legal, porque amou-os até o fim significa amou-os mesmo com traição, amou-os mesmo com tendo sido vendido. Os caras eram chatos. Se você lê os evangelhos, tem horas que os caras não são fáceis, os discípulos de Jesus. Jesus, depois de 3 anos discipulando, olha para trás e vê os caras discutindo qual deles era o maior. Não aprenderam nada, não é possível. Jesus não precisava deles, não era por necessidade, não era nem por apreciação, mas a Bíblia vai dizer que Jesus os amou até o fim. É um outro tipo de amor. Não é um amor abstrato, não é um conceito geral, não é frases bonitas, construídas, compartilhadas, é carne e osso com pessoas difíceis. E na prática ele amava, que é o que a música do João colocou muito bem: fazei o bem. 1 João 3,18, João mesmo vai dizer: olha, amemos não só por palavras ou pelos lábios, mas de fato, com atos, com verdade, com vida. E eu queria finalizar esse momento dizendo qual é o principal lugar onde você tem que exercitar esse amor, que
porque é justamente com as pessoas mais próximas de você. Um dos livros mais espetaculares da Bíblia, que se você tomar cuidado, você perde a linha de tão profundo que ele é o livro de Efésios. Efésios é um livro absolutamente profundo. Os 3 primeiros capítulos você fica maravilhado com a teologia de Paulo, quando ele fala que nós estamos assentados em Cristo Jesus, as regiões celestiais. Você começa a ficar espantado com a profundidade de Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2, pela graça sois salvos e tal. Aí depois você vai chegando no capítulo 4, 5 e 6, a pergunta é: e agora, Paulo? Depois que você já falou tantas coisas profundas, depois que você já mostrou tanta teologia profunda, tantos ensinamentos profundos, e agora, Paulo? Aí Paulo começa a dizer: maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, filhos, pais, patrão, empregado. A ideia é, toda essa teologia maravilhosa, linda, profunda, é para que você seja útil, para que você seja verdadeiro, para que você ame as pessoas no contexto onde você está. Muito mais do que fazer frases belas de amor que alcancem outros países até, a nossa responsabilidade são com as pessoas que estão do nosso lado. É sermos responsáveis, é amarmos de verdade, é nos doarmos pelas pessoas de carne e osso que estão do nosso lado. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje, mas pelo menos 2 pessoas são próximas de você no mundo, pelo menos uma. É essa pessoa que você tem que amar profundamente, e não uma ideia, e não um conceito, que nós possamos sim colocar as nossas frases, mas que quando nós desliguemos o nosso computador, o nosso celular, o nosso aparelho eletrônico, isso seja verdadeiro, com as pessoas que estão próximas de nós, porque só isso tem valor diante de Deus, e porque foi assim que Jesus amava. Jesus não amava, a Bíblia nunca falou ame a humanidade, a Bíblia fala ame o próximo. A Bíblia nunca falou ame o mundo, não, ela não usa esses conceitos abstratos. Ame o próximo, porque esse é o desafio, esse é o mais complicado, mas é isso que Jesus está, é ali que Jesus está. Esses dias eu me deparei com a frase de Madre Teresa, até que eu citei, né? Que ela estava num congresso de paz mundial, né? Todo mundo falando das grandes histórias para salvar a humanidade. Ela chegou: bom, vocês querem a paz mundial? Pois bem, vá para casa e ame a sua família. Uma vez perguntaram para Lutero: Lutero, eu quero ser um missionário de Deus pelo mundo, tal. O que eu posso fazer mais para Deus? Era um sapateiro, ali meio frustrado na sua profissão. O que eu posso fazer mais para Deus? Aí ele disse assim: você quer fazer algo mais para Deus? Faça bons sapatos e venda por um preço justo, que você já vai estar honrando a Deus. Que nós sejamos fiéis nessas pequenas coisas, amados. Que nós não venhamos acreditar nas frases só que nós colocamos, mas que seja verdadeiro. Dá trabalho, mas essa é a vida verdadeira, a vida de verdade, e não só uma mensagem, e não só o fermento de Judas. Judas é o pai de todo aquele que anuncia um grande amor, mas que quando olha para o lado, é mau caráter, é mentiroso, trata mal, é mal educado, é chato, é arrogante, é soberbo, olha de forma altiva, não cumprimenta a pessoa, só cumprimenta a gente importante, se é menos importante, apenas um olhar, se for algum empregado, se for... Judas é pai dessa galera. Judas é pai de todo aquele que anuncia aquilo que não vive. Judas é pai de todo aquele que faz um belo discurso, mas que ao olhar para o lado, isso não acontece, isso não reflete em vida, isso não reflete em verdade. Que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos crescer nisso, que nós possamos estar às vezes nos lugares onde nós não queremos estar. Eu li algo num livro, preciso encerrar, já vou encerrar, que é O Caminho do Homem. No final desse livro, o autor começa a colocar, sabe o que nós precisamos mais? Ele diz assim: nós precisamos fazer com que Deus entre. Quando nós estivermos num lugar, por mais insuportável que ele seja, nós precisamos fazer com que Deus entre. Quando nós estivermos conversando com uma pessoa, por mais difícil que esteja sendo essa conversa, a nossa oração tem que ser que Deus entre, para que Deus mude a realidade, para que Deus faça algo novo, para que Deus faça algo diferente. Mas se quando nós estivermos em alguma situação preocupados, puxa, não queria estar aqui, não queria estar aqui, não queria estar aqui, que nós possamos pensar diferente. Eu não queria estar aqui, mas agora eu quero estar aqui, e que Deus entre. Que Deus entre para mudar, que Deus entre para mudar essa pessoa, a mim, esse lugar.
Eu encerro falando uma frase de Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado. Bonhoeffer morreu aos 39 anos, vítima do nazismo. Ele era um pastor que não se sujeitou ao regime nazista. Ele disse assim: nós temos que deixar que Jesus seja mediador não só entre nós e Deus, mas entre nós e os outros, entre nós e as coisas, porque nós não sabemos nos relacionar com os outros também. Nós não estamos preparados nem para lidar com a gente mesmo, com esse poço de egoísmo que muitas vezes nós somos, com esse poço de contrariedade que muitas vezes nós somos. Que Jesus seja o mediador quando nós nos relacionarmos com as outras pessoas, mesmo aquelas que são difíceis. Que Deus nos dê graça. Se você estiver aqui nessa manhã pensando: puxa vida, realmente as pessoas não têm me amado assim, a sua doença é mais grave do que a gente podia imaginar. Porque a nossa preocupação nessa manhã é que nós possamos dar isso às pessoas. O que você vai receber vai ser consequência, vai vir depois. Mas quando a gente fala isso, às vezes, puxa vida, eu não tenho recebido esse amor. O seu narcisismo está mais profundo do que se possa imaginar. Mas o sangue de Jesus também cura esse tipo de negócio também. Amém?